Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem a imprensa divulgou que assessores da Presidência da República estariam fazendo uma proposta para fazer uma espécie ali de turbinar, né, o Bolsa Família. Entre as iniciativas que estariam aí contempladas nessa proposta, teria um auxílio creche mensal de R$ 52 por criança e um prêmio anual de R$ 200 para os melhores estudantes, além de prêmios anuais também para alunos destaques. Como é que você vê essa tentativa do governo de elaborar uma proposta numa área que inclusive fica muito ali ao Deus dará, né, por parte do governo Bolsonaro, que é a área social? Bem, o governo insiste em colocar alguns balões de ensaio em relação ao que será uma substituição ao Bolsa Família ou uma mudança aí na política social em relação às bolsas aí, ajuda para as famílias mais vulneráveis. A gente vem com essa discussão aí, pelo menos, desde como o governo toma a decisão de reduzir o auxílio emergencial à metade, e o fim do auxílio emergencial a partir aí de 2021. Essa questão de do que vai entrar no lugar do Bolsa Família é uma questão que está colocada, uma vez que o governo sabe que tem uma necessidade do ponto de vista da sua aprovação, colocar alguma marca aí na questão social. No que diz respeito ao que foi o que saiu ontem, né, pela imprensa, um pouco que começa a ser divulgado, primeiro problema é a gente não ter certeza muito bem de qual é a proposta, uma vez que o que acontece é que eles colocam ali algumas informações, algumas ideias, ver como a sociedade reage a ela, e nenhum desses balões de ensaio referentes ao chamado Renda Brasil ou algum outro tipo de substituição ao Bolsa Família, de fato se consolidou, uma vez que o governo não tem uma proposta muito clara na área social, que não é uma das suas grandes preocupações. O que acontece de fato é que o Ministério da Economia tenta buscar alguma saída aí para financiar algum tipo de programa. Nos chama bastante atenção, neste caso, que todas as medidas que foram colocadas têm relação com a educação. Eu chamo bastante atenção disso porque, neste caso, o que está por trás dessa conversa? Está por trás, muito provavelmente, a retirada de recursos do Fundeb, que ainda vai passar por regulamentação dentro do Congresso Nacional, para financiar esses tipos de programa. Ou seja, você vai retirar recursos da educação para financiar algum tipo de programa de transferência de renda e que você vai se associá-lo, ele aí, de alguma forma, a algumas questões colocadas como mérito para estudantes, e creche para os mais vulneráveis, etc. O problema disso, Glauco, é que, primeiro, a gente retorna uma discussão lá de trás, né? Vamos lembrar que o Bolsa Família começa lá no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de uma bolsa que era chamada de Bolsa Escola, e depois com a questão do Vale Gás, ali no momento de alta dos preços do botijão de gás, etc. Bem, a grande vantagem, né, a grande contribuição do Bolsa Família, primeiro, foi a sua capacidade de ter centralizado numa ferramenta e numa política da área social um conjunto de outros benefícios, né? E isso deu para o governo, né, isso deu para o Estado brasileiro, primeiro, a ideia de que você tem aí uma política para os mais pobres, né? Esta ideia de que a alimentação é um direito fundamental. E o Bolsa Família, então, de certo modo, ele deixou de ser uma política focalizada para ser uma política mais ampliada, uma política que passou a ter, de fato, uma quantidade bastante grande de famílias vulneráveis e interferir enquanto política ativa no combate à pobreza. Você construir novos benefícios pontuais, né, ou seja, para uma determinada família, para um determinado núcleo, começa a retornar um pouco esta ideia. E, por último, esta ideia também de mérito, né, ou seja, você vai, de alguma forma, aí tem uma questão ali colocada, uma bolsa específica para os alunos que irem melhor, uma outra bolsa para os atletas que vão melhor, ou seja, de fato, você tem ali um
uma outra visão que tenta colocar para dentro de um programa de transferência de renda uma visão de mérito, que é bastante complicado, uma vez que nós estamos dizendo que nós vamos colocar os mais pobres, então, para competir por recursos muito escassos. Então, primeira coisa, de um lado, você está provavelmente retirando recursos da educação, e de outro, muito provavelmente, você vai introduzir outras figuras aí dentro, que pode, inclusive, começar a descaracterizar e desconstruir o programa tão importante que foi o Bolsa Família. E o programa Bolsa Família, ele é, né, intersetorial, inclusive existe essa vinculação com a questão da educação, no caso da exigência da frequência escolar, também com a saúde, já que ele possibilita, até exige, em determinados casos, né, por exemplo, no caso de gravidez, que a mulher vá ao serviço pré-natal, por exemplo. Então, ele já tem esse caráter de intersetorialidade. Agora, essa questão da concorrência é realmente algo grave, né, Fausto? Principalmente porque esse suposto mérito também ele já virou, inclusive, um tipo de balizador de política pública em educação em alguns governos estaduais, como no governo de São Paulo, e quando se introduz isso, se retira ali o caráter universalizante de algumas políticas, né? Além de você retirar o caráter universalizante, né, porque eu acho que isso é uma intenção por trás dessa proposta, uma vez que a questão você tem um auxílio emergencial para alguma coisa perto de 67 milhões de famílias. Você está eliminando isso, já eliminou uma quantidade bastante grande agora na redução, porque não foi só uma redução do auxílio emergencial, foi também um corte de um conjunto bastante importante de famílias, e depois a ideia é que você retorne a quantidade propriamente dita do Bolsa Família ou o que está dentro do CAD único. Então, o que vem em seguida? Vem em seguida que você vai elevar, de certo modo, o Bolsa Família para algumas famílias que vão receber esse tal auxílio creche ou, por mérito, esse auxílio aí para alguns estudantes específicos. O que eles fazem? Eles focalizam dentro do próprio Bolsa Família um grupo que vai receber um recurso maior, mais próximo aos R$600 ou um pouco menos, um pouco mais, vinculados aí que a gente viu no auxílio emergencial. Agora, introduz para dentro, não só do programa, mas também para a discussão de educação, algo bastante grave, né, que é essa questão do mérito. E a questão do mérito para você lidar com crianças, né? É bom que a gente lembre que nós estamos falando de você criar algumas ferramentas de mérito em que você vai premiar um grupo determinado de alunos em detrimento de outros. Isso não é bom do ponto de vista educacional, a gente sabe o que isso significa, inclusive, o que a gente viu hoje, isso é de certo modo, um acirramento ali do processo de concorrência, mas levando para o âmbito individual, viu, Glauco? Porque o que a gente teve já em vários estados é você ter esse tipo de política vinculada à escola. Então, aquela escola que tem um melhor benefício, tem uma melhor qualidade, lá, enfim, eles conseguem passar os níveis, eles recebem um bônus maior, alguma coisa nesse sentido. Isso já é muito ruim, porque já inverte a lógica de que as escolas que têm mais dificuldade deviam ter mais recursos. Agora, quando você leva isso ao nível do indivíduo, a pergunta que se faz então, a questão toda a discussão que se foi feita até agora na educação, das avaliações serem processos ali formativos e não processos de escalonamento, processos de diferenciação, tudo isso vai construindo um grau de pressão, inclusive para os próprios estudantes. A gente sabe que lá na frente isso não acaba bem. Você leva para dentro do ambiente escolar uma competição que a gente vê no nível das empresas, mas que no final das contas, do ponto de vista de a gente pensar um país mais justo, de certo modo vai acelerar inclusive as desigualdades. Ou seja, é um projeto bastante controverso, acho que a população em geral, a sociedade civil precisa se pronunciar sim. Ele está vinculado com retirada de recursos da educação, de um lado, e colocar elementos aí de competição que não faz muito sentido no processo e na discussão da educação brasileira, da educação pública, que a gente vem construindo a duras penas aí no último século, eu diria. E quando você fala dessa competição entre indivíduos, os indivíduos são crianças, né, Fausto? Quer dizer, é algo que inclusive pode colocar ali sobre uma criança uma responsabilidade da própria família que precisa, às vezes, de recursos, pensando, olha, se você fizer tal coisa aqui, a gente vai ter, sei lá, um Natal melhor, ou a gente vai conseguir, quer dizer, transferindo uma responsabilidade que é algo meio absurdo, e é uma competição que na prática vai gerar exclusão.
né? Isso é que precisa ser ressaltado, além de todo tipo de trauma que uma criança pode ter em função de uma medida como essa, Fausto. É uma pressão para uma criança, o que não faz o menor sentido, uma pressão dentro de um programa social de distribuição de renda, ou seja, algo que deveria, ao contrário, né, deveria minimamente trabalhar com a ideia essa ideia de você colocar ali patamares mais próximos, né, de você conseguir. Qual a função do Bolsa Família? A função do Bolsa Família é que você dê a base ali de alimentação, a base de uma renda mínima para que as pessoas possam conseguir dar o passo seguinte. O que você faz aí é vincular isso a uma determinada qualificação, a uma determinada nível de resultado dentro da escola, algo que também é muito controverso, uma vez que nós estamos falando que é um programa nacional, com sistemas educacionais que são sistemas educacionais estaduais, então são sistemas muito diferentes, a gente tem realidades educacionais muito diferentes, a gente sabe também que as escolas que têm mais dificuldades são as escolas que estão nas periferias, que lidam com situações sociais muito, muito diferentes, e tudo isso traz aí para o âmbito da educação uma discussão que não estava posta. Isso nos preocupa bastante, nos preocupa esta ideia de que vai ser responsabilidade de determinado aluno se a família dele vai estar melhor ou pior do ponto de vista do recebimento de um determinado benefício, ou seja, é o oposto do que se colocou. Quando você colocou no Bolsa Família esses condicionantes, nós estamos falando de condicionantes emancipatórios, nós estamos falando de condicionantes que, de certo modo, colocava para a população em geral, você está cuidando da saúde, uma vez que você tinha que levar lá seu filho para vacinação, você estava cuidando do ingresso na educação, né, que eu acho, e a permanência na educação, que é algo fundamental, ou seja, você tinha que comprovar a matrícula do seu filho nas escolas, na educação básica, mas isso é muito diferente de você colocar crianças para competir em nome de uma pobreza ali, em nome de um benefício, que nós estamos falando, vamos lá, né, gente, nós estamos falando de famílias que têm renda de, em média, R$200 a R$300 por mês no Brasil. É algo bastante grave, porque nós estamos, de novo, ranqueando os pobres e colocando os pobres para competir entre si por algumas migalhas aí de um programa que muito provavelmente poderia ser desenhado de uma outra forma e certamente poderia e deveria ter um outro foco, em especial enfrentando a questão do teto de gasto. O que tem aí por trás certamente tem a ver com a manutenção do teto de gasto, a redução das despesas sociais, e aí você vai desmontando um programa que foi historicamente aí muito bem sucedido, que foi reconhecido internacionalmente como um programa efetivo de combate à pobreza, mas que ele pode começar a ser desfigurado por alguns remendos aí de um governo que não tem política na área social. Caso a proposta seja efetivada, a gente espera aí uma reação da sociedade civil. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.